Boa noite. Boa noite. O governo libera dinheiro para apressar a reforma da Previdência. Mas o apetite por verbas aumenta e acaba atrasando a votação na Câmara. Deputados do grupo de trabalho retiram do pacote anticrime a prisão de condenados em segunda instância. O governo anuncia que vai substituir o E-Social por um mecanismo mais simples para os empregadores. O número de famílias brasileiras endividadas cresce pelo 6º mês seguido. A temporada de queimadas obriga produtores rurais a trabalhar em horários alternativos em Mato Grosso. Sancionada a lei que endurece a punição para transporte pirata. A justiça americana proíbe o presidente Trump de bloquear seguidores em rede social. E a NASA seleciona o projeto de estudantes goianos para um concurso mundial. Veja agora no Jornal Nacional. A tentativa do governo de garantir apoio na Câmara para aprovar a reforma da Previdência acabou retardando a votação que estava prevista para hoje. A liberação de dinheiro para emendas de parlamentares nos últimos dias aumentou o apetite por verbas. As 37 portarias estão no Diário Oficial de ontem. O governo empenhou mais de R$1 bilhão em emendas parlamentares vinculadas à área da saúde, o que garante a liberação do dinheiro. A Associação Contas Abertas fez o cálculo. Só nos primeiros 5 dias de julho foram empenhados, o governo vai ter que pagar R$2 bilhões e 500 milhões em emendas, valor superior ao empenhado durante todo o primeiro semestre deste ano, R$1 bilhão e 700 milhões de reais. O deputado Mauro Lopes, do MDB, comemorou o fato de o governo estar pagando promessas. O governo está cumprindo o compromisso e isso é importante para o país. É uma ação do Poder Executivo, né? É uma coincidência, mas não é troca-troca, não. Reportagem do jornal O Globo de hoje mostrou que o presidente Jair Bolsonaro também está atendendo a reivindicações da bancada evangélica, flexibilizando obrigações de igrejas com a Receita Federal. A bancada tem 102 deputados. Em maio, o governo aumentou o piso de arrecadação para que igrejas informem suas movimentações financeiras diárias. Em junho, dispensou a obrigação de registro como pessoa jurídica de filiais de igrejas. As duas medidas eram demandas da bancada evangélica, mas o deputado Sóstenes Cavalcante, do Democratas, um dos líderes da frente evangélica, disse que não há relação com a reforma da Previdência. Não tem nada a ver, não é o momento, não estamos fazendo troca-troca. Tenho convicção que a ampla maioria da bancada evangélica, da frente evangélica, votará orientada pelos seus partidos favoravelmente à reforma da Previdência, porque ela é necessária e é justa. Ao sair de um evento no Hospital da Criança, em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro disse que não está praticando a velha política, que já havia previsão orçamentária para as emendas do setor de saúde. Tudo que é liberar está no orçamento. Então eu gostaria de liberar tudo que está no orçamento. E quando acontece uma situação como essa, é normal, no meu entender. Nada foi inventado, não tem mala, não tem conversa escondidinha em lugar nenhum, é tudo à luz da legislação. É isso que deve estar acontecendo. A velha política é dar aquilo que vocês sabem que se dava no passado. Estamos no mesmo barco, nós, o Legislativo. O presidente também disse que nunca é tarde para se desfazerem possíveis injustiças no texto da reforma. Perguntado se seriam necessários ajustes para policiais federais, voltou a dizer que a categoria não é privilegiada e que pode ficar fora do atual texto. O que chegou ao meu conhecimento é que essas classes, voltadas para a segurança pública, deverão sair da proposta de emenda à Constituição e compor uma lei complementar, tão logo seja promulgada essa emenda à Constituição. Mas a líder do governo no Congresso disse que não haverá mudanças para beneficiar as categorias da segurança pública. Os policiais, no texto que nós temos, já estão beneficiados.
eles vão se aposentar 10 anos antes de qualquer cidadão e vão ter a integralidade. A única categoria que mantém integralidade são os policiais federais, agentes penitenciários e outros agentes federais. Então, no caso dos policiais federais, já há aí essa concessão de benefícios para eles. A líder confirmou também que o governo concorda em fazer algumas modificações no relatório da reforma para atender pedidos da bancada feminina e, assim, tentar garantir os 308 votos necessários para aprovar a proposta. Se a mudança for aprovada, as mulheres trabalhadoras na iniciativa privada passariam a ter direito a 60% do valor do benefício aos 15 anos de contribuição e não 20 anos, como foi aprovado na comissão especial. E a cada ano a mais na ativa seria possível receber mais 2%. O governo pode ainda alterar as regras da pensão por morte. O relatório aprovado na comissão mantém um texto que garante um benefício de um salário mínimo quando esse for o único benefício da família. A sessão, que deve marcar o início da discussão da reforma, começou por volta das 5 da tarde, mas sem aquele clima de ontem de se votar o texto base hoje e os destaques amanhã. O principal motivo, partidos, incluindo os do Centrão, disseram que a liberação de emendas feita até agora não foi suficiente. As mudanças para a bancada feminina também não agradaram a todos. E há restrições ao destaque do Partido Novo, que quer reincluir estados e municípios na reforma. Agora são 8h36 da noite em Brasília. A Giovana Teles está acompanhando o andamento dessa sessão. Vamos ver a situação agora. Boa noite, Giovana. Boa noite, Bonner. Olha, nem começou ainda o debate sobre a proposta de reforma da Previdência. E essas reuniões para tentar fazer os últimos ajustes e viabilizar a votação ainda esta noite, entrou agora pela noite. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, voltou há pouco aqui para a Câmara, estava numa reunião com alguns líderes partidários na residência oficial da presidência da Câmara. Alguns líderes com quem a gente conversou acham que tem uma expectativa de que seja o seguinte: vão vencer toda a obstrução que a oposição vai fazer e eles contam com umas 4 horas para isso. Depois disso, na sequência, alguns líderes acreditam que vai dar para votar pelo menos o texto principal da reforma. Outros são mais cautelosos, acham que é melhor esperar. 3 ministros, que também são deputados, foram exonerados para votar a reforma da Previdência. Onyx Lorenzoni, da Casa Civil, Tereza Cristina, da Agricultura e Marcelo Álvaro Antônio, do Turismo. Mesmo sem ter votado ainda o texto base, os deputados negociam emendas, negociam destaques. Uma emenda que foi apresentada há pouco vai tentar incluir apenas os municípios nessa reforma da Previdência. Líderes dizem que tem a simpatia do governo e essa emenda estaria ganhando mais apoio entre os deputados. Agora há pouco, o presidente Rodrigo Maia falou o que espera desta sessão. Vamos ver. Hoje teremos uma longa noite. Vamos até o encerramento da discussão da matéria. Pelo menos. Isso, na minha projeção, é 2, 3 horas da manhã. O Datafolha divulgou hoje pesquisa sobre a opinião dos brasileiros em relação à reforma da Previdência. O levantamento mostra que cresceu o apoio à reforma. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. No início de abril, 51% dos brasileiros se diziam contrários à reforma da Previdência. Agora, em julho, esse número caiu para 44%. A parcela dos brasileiros que apoiam a reforma da Previdência subiu de 41% em abril para 47% em julho, ficando numericamente acima da parcela dos contrários. Dentro da margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, há um empate técnico. Em abril, 7% não sabiam ou não responderam, e agora 6%. E o percentual de brasileiros indiferentes à reforma passou de 2% para 3%. O Datafolha ouviu 2.086 pessoas em 130 municípios nos dias 4 e 5 de julho. O nível de confiança da pesquisa é de 95%. O governo anunciou que vai substituir o E-Social, o sistema que registra informações sobre empregados e obrigações trabalhistas.
O E-Social foi criado para reunir dados trabalhistas, fiscais e previdenciários de trabalhadores. É usado pelo empregador doméstico e por empresas, mas sempre foi alvo de muita reclamação. O secretário especial de Previdência e Trabalho, Rogério Marinho, disse que o E-Social será substituído por 2 outros sistemas mais simples, um da Receita Federal e outro de Trabalho e Previdência. Nós estamos respeitando o investimento que essas empresas fizeram, tanto em recursos humanos, treinamento e financeiros, de tal forma que todo esse acervo vai ser respeitado, tá, nessa migração para o novo E-Social que vai passar a vigir a partir de janeiro. Nós teremos um modelo para as grandes empresas e médias empresas e teremos um modelo mais simplificado ainda para micro e pequenas empresas. O pedido do governo foi incluído na medida provisória da liberdade econômica que está sendo discutida em uma comissão mista aqui no Congresso Nacional. O relatório também traz uma outra sugestão do governo, a nova carteira de trabalho digital, que vai substituir a de papel a partir de setembro em todo o país. O relator preservou boa parte da medida provisória editada pelo presidente Bolsonaro em abril. Entre as medidas que já estão em vigor, não é mais preciso alvará para quem exercer atividades de baixo risco para sustento próprio ou da família, como, por exemplo, costureiras e sapateiros. Ao requisitar documentos ou licenças para iniciar a atividade, o cidadão tem um prazo para a resposta do órgão responsável. Caso não haja resposta dentro do prazo, o pedido está automaticamente aprovado. E acrescentou uma novidade. A primeira visita do fiscal de órgão público sempre será educativa, salvo risco eminente. As punições só acontecerão na segunda visita. Você diminui a burocracia e diminui também a judicialização de qualquer demanda dentro do setor empresarial. E é por isso que nós estamos concentrados em criar um ambiente político legislativo para que esta medida possa realmente ser aprovada e se transforme em lei já no mês de setembro. Em junho, o número de famílias brasileiras endividadas cresceu pelo 6º mês seguido, segundo a Confederação Nacional do Comércio. A loja de material de construção na zona norte do Rio é um pequeno retrato do Brasil. O dono do negócio e boa parte dos funcionários e clientes precisam pagar dívidas todo mês. É o carnê da loja, a prestação do carro, da casa própria. Atrapalha até na parte psicológica, né, da gente, né? E atrapalha até no orçamento em casa também, né? É empréstimo em banco e cartão de crédito. É, por aí, isso aí. Eu precisei, né? Peguei. E tá precisando mais ainda. Crédito consignado, é isso? É. Segundo o levantamento da Confederação Nacional do Comércio, o total de famílias endividadas aumentou pelo 6º mês consecutivo. O percentual em junho chegou a 64%. O maior nível desde julho de 2013. É um aumento significativo comparado a junho do ano passado, quando menos de 59% das famílias estavam endividadas. A situação do Marivaldo é parecida à de muitos brasileiros. Nos últimos 4 anos, o faturamento da loja dele caiu pela metade. No meio do caminho ainda teve o divórcio, que complicou de vez as contas da casa. E nem mesmo cortando várias despesas, ele conseguiu evitar o endividamento. Esse ano eu não fui no cinema, eu não fui no teatro, eu não saí para lugar nenhum. Roupa a gente não comprou, comer fora, nem pensar. Assim, a gente praticamente está de casa para o trabalho. Há um ano, o comerciante entrou no cheque especial. O Marivaldo faz de tudo para fugir dos juros mais altos do cartão de crédito. Você começa a calcular, parcela o cartão de crédito? Não, isso está fora de cogitação, é um absurdo. Um regime de austeridade. Tá, a gente entra no regime de austeridade, mas às vezes ele não é suficiente para você resolver isso. Mas pior do que ter dívida é não conseguir pagar. Como a taxa de juros para pessoa física é a menor desde 2015, alguns brasileiros começam a respirar melhor. Segundo esta economista, o percentual de famílias com contas e dívidas em atraso apresentou em junho a primeira queda do ano, reduzindo a inadimplência. As famílias se endividaram mais, mas não comprometeram muito mais a sua renda com as dívidas e conseguiram pagar essas parcelas sem ficar na inadimplência. O presidente Bolsonaro sancionou hoje a lei aprovada pelo Congresso que endurece a punição contra motoristas que fazem transporte pirata. As mudanças entram em vigor em 90 dias.
O transporte remunerado de pessoas, que hoje é infração média, passa a gravíssima, com 7 pontos na carteira e multa de R$ 293,47. O transporte escolar irregular, que hoje é infração grave, também passa para gravíssima, com 7 pontos na carteira. Mas nesse caso, a multa é multiplicada por 5 e passa para R$ 1.467,35. Deixa eu fazer uma correção. Agora há pouco, na reportagem sobre o E-Social, a arte que ilustrou a reportagem na sua tela mostrou uma palavra errada. Era risco iminente, com a letra I, que estava escrito risco eminente, erroneamente. A gente pede desculpas por esse erro. O grupo de trabalho que analisa o pacote anticrime na Câmara retirou do projeto a prisão de condenados após segunda instância. O grupo de trabalho da Câmara analisa o pacote anticrime com propostas apresentadas pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, e pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Hoje, o grupo começou a análise do parecer do relator, deputado Capitão Augusto, do PL. O primeiro tema votado foi a prisão após condenação em segunda instância, proposta que está no pacote de Moro. O deputado Lafayette de Andrada, do PRB, defendeu a retirada do texto desse ponto. Não faz parte do escopo, não faz parte do nosso campo de atuação tratar da prisão em segunda instância. É matéria constitucional. Além disso, é importante a gente esclarecer e dizer que já existe uma PEC tramitando na casa com esse tema. O relator defendeu a manutenção do projeto da prisão após a condenação em segunda instância. Nós não estamos falando de uma questão política. Nós estamos falando de uma questão de segurança pública. Essa comissão foi criada justamente para corresponder ao anseio da sociedade, que é o combate às facções criminosas, combate aos crimes hediondos e combate à corrupção. Você negar a condenação, a prisão após a condenação em segunda instância, é você praticamente acabar com o principal desse pacote, que vem para modernizar e vem para endurecer a legislação penal. Não estamos falando nada, absolutamente nada de inconstitucional nisso aqui. Muito pelo contrário, nós estamos positivando o que o Supremo Tribunal Federal já determinou, que é a manutenção da prisão após a condenação em segunda instância. Mas o grupo retirou esse ponto. Foi uma decisão apertada, 7-6. Votaram pela retirada do texto da prisão após condenação em segunda instância os deputados Fábio Tradi, do PSD, Lafayette de Andrada, do PRB, Marcelo Freixo, do PSOL, Margarete Coelho, do PP, Orlando Silva, do PCdoB, Paulo Abiakel, do PSTB e Paulo Teixeira, do PT. Votaram para manter a prisão após condenação em segunda instância o relator Capitão Augusto, do PL, e os deputados Coronel Crisóstomo e Carla Zambelli, do PSL, João Campos, do PRB, Subtenente Gonzaga, do PDT e Adriana Ventura, do Novo. Os deputados Hildo Rocha, do MDB, Luiz Antônio, que está sem partido, e Santini, do PTB, não votaram. Estavam fora no momento da decisão. O grupo de trabalho foi criado pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, em março, para analisar o tema antes que tramitasse em comissões. A decisão do grupo não é definitiva. A prisão em segunda instância pode ser reincluída em outra fase de análise, em comissões como a de Constituição e Justiça, por exemplo, ou em plenário. O clima de resistência a manter no projeto a prisão após condenação em segunda instância existia desde março. O próprio relator já tinha admitido ao Jornal Nacional que esse ponto poderia ser retirado para que outros assuntos fossem aprovados no pacote anticrime. A prisão após condenação em segunda instância continua válida, como já decidido pelo Supremo Tribunal Federal. A Lava Jato prendeu hoje no Rio um operador de Dario Messer, conhecido como o Doleiro dos Doleiros. Os filhos de Messer fizeram delação e se comprometeram a devolver 370 milhões de reais. Quando a força-tarefa da Lava Jato chegou, não tinha porteiro. O homem procurado é que abriu o portão para os policiais. A polícia prendeu Mário Liebman em casa, em Ipanema, na zona sul do Rio. Mas o filho dele, Rafael Liebman, não foi encontrado. O Ministério Público Federal investiga pai e filho porque eles seriam operadores de Dario Messer, conhecido como o Doleiro dos Doleiros,
e que está foragido da justiça. Messer controlava uma espécie de banco clandestino de dólares e tinha mais de 400 clientes. Os procuradores relatam que Mário e Rafael recebiam dinheiro vivo de Messer em 2 empresas que mantinham neste shopping, em Copacabana. Quase 32 milhões de reais entre 2011 e 2016. Uma parte eles gastaram para reformar o triplex do próprio doleiro, no Leblon. Com o restante, compraram pelo menos 18 imóveis no Rio e em São Paulo. Os investigadores dizem que eram operações para lavar dinheiro. A empresa imobiliária estava em nome deles, né? Então eles eram sócios e ao mesmo tempo laranjas do Dario. E o Dario ganharia por fora alguma coisa sendo distribuída para ele. O filho de Mário Lieberman se casou com a filha de Dario Messer, por isso eles se aproximaram. Mas os negócios ilegais feitos em família também acabaram sendo desfeitos em família. 3 filhos de Dario Messer fizeram delação premiada e contaram os esquemas do pai, inclusive a filha que era casada com Rafael Lieberman. Depois de se separar, ela revelou detalhes das operações que envolviam o ex-marido e o ex-sogro. Dan Messer, o filho caçula de Dario Messer, de 27 anos, admitiu ter 82 milhões de dólares no exterior. Na delação homologada pelo juiz Marcelo Bretas, a família de Dario Messer concordou em devolver o equivalente a 370 milhões de reais, incluindo imóveis, joias e obras de arte. 240 milhões já estão à disposição da Justiça para serem devolvidos aos cofres públicos. Os filhos se comprometeram a não ter mais contato com o pai e ainda contar onde Dario Messer está escondido, se souberem. O que ficou claro é que o nome Messer pesou demais na vida deles, já um nome ligado à atividade ilícita de crimes financeiros e crimes de câmbio ilegal, evasão de divisas e lavagem de dinheiro há mais de 20 anos. A advogada que defende Mário Lieberman disse que não teve acesso à íntegra do processo, mas que está estudando o caso para demonstrar a real versão dos fatos. Nós não conseguimos contato com as defesas de Dario Messer e de Rafael Lieberman, que a Polícia Federal já considera foragido. A seguir, a Justiça americana proíbe o presidente Trump de bloquear seguidores em rede social. A NASA seleciona um projeto de estudantes goianos para um concurso mundial. A Justiça de Minas Gerais determinou a primeira condenação da Vale pelo rompimento da barragem da mineradora em Brumadinho. A sentença determina que a Vale repare todos os danos causados. O juiz não fixou um valor, alegando que as consequências do desastre ainda não são possíveis de se calcular, mas manteve o bloqueio de 11 bilhões de reais da mineradora. A Vale declarou que a decisão reconheceu a cooperação da mineradora com todas as ações ajuizadas e que dos 11 bilhões a Justiça permitiu a substituição de 5 bilhões de reais por outras garantias financeiras. A Vale reafirmou ainda o compromisso com a reparação de forma rápida e justa dos danos causados às famílias, às comunidades e ao meio ambiente. Depois de uma reunião com o ministro de Cooperação Econômica da Alemanha, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, disse hoje que a extinção do Fundo Amazônia está mais longe. O presidente Jair Bolsonaro fez uma visita surpresa ao ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Chegou bem na hora em que ele estava reunido com o governador do Amazonas. O assunto principal foi o Fundo Amazônia, que foi criado há 11 anos para custear preservação, monitoramento e combate ao desmatamento. Já recebeu mais de 3 bilhões e 400 milhões de reais em doações da Noruega e da Alemanha. Mas, desde maio, os dois países vêm ameaçando suspender a ajuda. Não concordam com propostas de mudanças nas regras do fundo propostas pelo governo, como, por exemplo, usar o dinheiro para indenizar ruralistas por desapropriações de terras em unidades de preservação. O ministro da Cooperação Econômica e do Desenvolvimento da Alemanha, Gerd Müller, esteve hoje com o ministro Ricardo Salles. O alemão saiu da conversa e deu uma entrevista em tom de otimismo e conciliação.
Segundo ele, porque Salles afirmou que não vai sair do Acordo de Paris, tratado internacional sobre mudanças climáticas. A postura do Brasil vem sendo criticada pelos europeus. O ministro alemão disse, com a ajuda de uma tradutora, que quer continuar a parceria com o Brasil. Estou feliz que o Brasil confirma a implementação do Acordo de Paris. Amanhã nós vamos ver os projetos, conversar também sobre as causas indígenas e queremos continuar a parceria com o Brasil. O tom do ministro brasileiro também mudou. Na semana passada, depois de mais uma reunião sobre o Fundo Amazônia, Salles e os embaixadores da Noruega e da Alemanha chegaram a dizer que o fundo poderia acabar. Hoje, Salles anunciou que estão num processo de ajustes. Potencialmente, a gente tem diversas opções, mas o que nós vemos aqui hoje na reunião, e foi uma reunião muito boa, foi a convergência de que melhores práticas e mais recursos e um engajamento maior de todos nós deve ser a solução mais provável. E a postura do ministro alemão foi muito positiva, no sentido de construir soluções, construir pontes, fazer com que realmente haja essa estratégia conjunta. E é o que nós propomos desde o começo. Então não há divergência nenhuma. O fim do fundo está mais longe como parecia uma semana atrás. Aparentemente, sim. E o tema foi parar no Congresso. A Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor do Senado aprovou um requerimento ao Tribunal de Contas da União. Quer que seja feita uma auditoria nos contratos financiados pelo Fundo Amazônia. A temporada de queimadas deste ano começou mais cedo em Mato Grosso. É de longe a época do ano em que os bombeiros mais trabalham. Mato Grosso lidera o ranking nacional de queimadas. Neste ano, os incêndios aumentaram 40% na comparação com 2018. De janeiro a março choveu bem menos do que o que era esperado. Então, desde o início do ano, nós temos encontrado condições de seca já, aqui no nosso estado. O Batalhão de Emergências Ambientais entra em prontidão sempre que o clima atinge a chamada regra dos 30. A temperatura está acima dos 30 graus, a umidade relativa do ar abaixo de 30%, ventos acima de 30 km por hora e num período que está há mais de 30 dias sem chuva, a gente emite um alerta de risco de incêndio. A maioria das queimadas começa nas lavouras e se alastra para as florestas pelo vento. Os incêndios controlados para limpar áreas de plantio são proibidos a partir de 15 de julho, mas os produtores rurais já iniciaram os esquemas de prevenção. Tem um armazém responsável para divulgar a notícia. Então, a fazenda que é acometida pelo incêndio, ela passa uma mensagem para esse armazém e o armazém chama os vizinhos para que venham ajudar no combate. Todo mundo para a colheita e concentra todos os esforços naquela propriedade para tentar conter o incêndio. Esse ano, muitos agricultores anteciparam uma prática que geralmente só acontece no final de julho ou início de agosto: mudar o horário da colheita. Nessa fazenda, a colheitadeira vai para a lavoura só à noite, para evitar o risco de incêndio. É que nesse horário a temperatura e o vento diminuem e a umidade se eleva, torna o trabalho mais seguro. A cada 1h30, uma pausa. Dá uma verificada, ver se não tem algum rolamento esquentando, palha em cima do motor, se está limpo, para que não correr risco de fogo. Perto da colheita fica um tanque com 15 mil litros de água. Colher à noite custa mais caro por causa do adicional noturno pago aos trabalhadores. Mas a Aline não lamenta. Todo o nosso trabalho do ano inteiro está aqui. É melhor investir um pouquinho mais, A gente disponibilizar um pouquinho mais dos nossos recursos, mas a gente conseguiu usufruir de todo o benefício que a produção nos traz, A Maju já falou desses alertas de secura em algumas cidades brasileiras. Vamos ver agora como vai ser a quarta-feira, segundo os meteorologistas. Oi, Maju, boa noite. O que você destaca para a gente?
Renata, boa noite para você, para o Bonner e para todos. Renata, vai ser mais um dia com predomínio de sol em grande parte do país e de ar seco. É por isso que as queimadas começam a virar notícia. Mato Grosso é o estado líder em queimadas, como destacou aí a reportagem. Em seguida vem Roraima e Tocantins. E o Brasil lidera o grupo de países sul-americanos com maior número de queimadas, atrás da Venezuela e da Colômbia. Na maioria dos casos, as queimadas são causadas por ação humana, aquela bituca de cigarro jogada na mata seca, por exemplo. E essa massa de ar seco que está rondando o país contribui para o fogo se alastrar. E é alto risco de incêndio em toda essa área vermelha aqui do mapa. E também essa massa derruba a umidade relativa do ar. Ela cai drasticamente, os índices podem ficar abaixo de 30%, 20%, 15%, quando o ideal é algo em torno aí dos 60%. Chuva só no extremo norte do país e em parte do nordeste. Aracaju e Maceió ainda devem ter uma quarta-feira bem molhada. E tem também, Renata, aviso de ressaca entre o litoral de Sergipe e da Bahia até Ilhéus. E as temperaturas, Maju, aquele friozinho todo já foi embora? Ainda não totalmente, mas, Renata, eu vou começar pelas mais altas. Segura essa aqui, 35 de máxima em Palmas, 34 em Teresina, 32 em Rio Branco, 34 lá em Cuiabá, 30 em Campo Grande, que é a mesma máxima de Goiânia, só que Goiânia o dia começa com 13 graus, Brasília amanhece com 11. O dia começa com 12 graus aí no Rio de Janeiro, ainda frio, à tarde faz 27, Vitória com 13 e 25, BH e São Paulo amanhecem com 10 e tem 23 graus de máxima. 14 de mínima e 24 de máxima lá em Floripa, 9 pela manhã e 23 à tarde em Porto Alegre, 6 de mínima e 22 de máxima em Curitiba. E ainda pode gear em algumas cidades, como lá em Maria da Fé, Minas Gerais, com 3 graus de manhã, São José dos Ausentes com 2 e Urupema com 1 grau. E esse friozão intenso que rolou aí nos últimos dias não deve se repetir. Vai fazer frio, mas não tão intenso. Na média, as temperaturas neste inverno devem ficar mais altas do que o normal, pois é um ano de El Niño fraco. E foi justamente por ele ser fraco que a massa de ar polar potente conseguiu avançar e derrubar as temperaturas, como explicou a meteorologista Patrícia Madeira. Mas esse frio congelante não deve ocorrer novamente esse ano. E por falar em friozão, a gente termina aqui com um túnel do tempo, trazendo imagens dos frios históricos do Brasil. Aqui a gente tem imagem da primeira geada negra que destruiu lavoura de café em 1975 no Paraná. Aí no inverno de 88 nevou na divisa do Rio e Minas, no Parque Nacional do Itatiaia. E em 2013 a neve tomou conta de 87 municípios da região sul. Então já teve frio bem pior aqui pelo país, viu, Renata? Já pensou nevar Itatiaia? Obrigada, Maju. Até amanhã. Até amanhã. Um invento de estudantes de Goiás vai concorrer a um prêmio da NASA, a Agência Espacial Americana. Tão comum no prato dos brasileiros, a pimenta aqui é preparada para resolver um problema dos astronautas. Um dos efeitos da gravidade reduzida é a perda de sensibilidade do nariz. Eles mastigam e não conseguem sentir o gosto de nada. Eles estão comendo praticamente um plástico. Os alunos estudaram os poderes desse condimento, que é capaz de desbloquear as células do nariz e da boca dos astronautas. Fazendo com que o odor do alimento seja perceptível novamente para as células e assim a gente vai conseguir sentir novamente o sabor do alimento. E para isso tem que ser ardida. A pimenta escolhida foi a bode. A gente fez algumas pesquisas e constatou que essa aqui é uma das pimentas aqui com a sensibilidade maior e com ardor maior também. Como no espaço as soluções precisam ser simples, a saída foi incluir a pimenta no chiclete. A quantidade de pimenta é bem pequena, tem menos de 1 grama em cada uma destas embalagens. É uma pitadinha mesmo. O astronauta precisa mascar o chiclete por 10 minutos e o efeito dura cerca de 2 horas. A turma preparou 2 sabores, tem o de menta e também o de barbecue, que dá um gostinho de churrasco. Testes no laboratório da Universidade Federal de Goiás ajudaram os alunos do curso de ensino médio do SESI de Goiânia a encontrar a dose certa. O novo produto vai ser apresentado num torneio na Universidade da NASA, nos Estados Unidos. O conceito desenvolvido pelos estudantes de Goiás é lixo zero. A embalagem é reciclável e a goma de mascar, neste caso, é comestível. Já tem gente apostando que os astronautas vão gostar da novidade.
vai ficar muito feliz, porque ele vai poder sentir o gosto real do alimento. E o chiclete também, ele é muito saboroso. A justiça americana proibiu o presidente Donald Trump de bloquear seguidores em rede social. Donald Trump não pode ter os dois lados da moeda. Se fosse um cidadão comum usando o Twitter, teria o direito de bloquear os seguidores que o incomodam. Mas ele usa a rede social para anunciar decisões políticas, fazer comentários sobre a presidência e criticar os adversários. Um grupo de pessoas bloqueadas por Trump entrou com uma ação na justiça em 2017 e ganhou em primeira instância. Hoje, um tribunal federal de segunda instância negou o recurso da defesa e entendeu que Trump usa a plataforma como um foro público. Por isso mesmo, ele não pode banir seguidores só porque não gosta das opiniões deles. O painel de 3 juízes afirmou que impedir que as pessoas comentem o que o presidente publica vai contra o direito de liberdade de expressão defendido pela Constituição americana. O Departamento de Justiça disse que está decepcionado com a sentença. A Casa Branca pode recorrer e tentar levar o caso até a Suprema Corte. Donald Trump tem quase 62 milhões de seguidores e pode ver um número maior de comentários contrários a partir dessa decisão. Um dos juízes escreveu: a liberdade de expressão significa que a melhor resposta para uma crítica é mais diálogo e não menos. Aqui no Brasil, uma postagem na internet levou a Polícia Federal a prender um traficante procurado pela Interpol. Ronald Holland foi encontrado porque a mulher dele marcou numa rede social o restaurante de São Paulo em que o casal estava almoçando. Desde fevereiro, ele era foragido da Justiça por lavagem de dinheiro e ligações com o tráfico de drogas da Colômbia e do México. A seguir, as quartas de final da Copa do Brasil. E o feriado que só os paulistas celebram. Nesta terça-feira, os moradores de São Paulo tiveram um dia mais tranquilo. Dia de folga, de passear no parque. Mas logo ali no Ibirapuera, o desfile militar lembra o motivo do feriado. Antigas batalhas com fardas mais ou menos assim. São Paulo existe há mais de 100 anos. A Revolução Constitucionalista de 1932 combateu o governo de Getúlio Vargas, que tinha tomado o poder 2 anos antes e implantado uma ditadura no Brasil. O país estava sem Constituição, sem Congresso, sem assembleias e sem câmaras municipais, desde a Revolução de 30. Houve levantes também no Rio Grande do Sul, em Mato Grosso, na Bahia. Logo sufocados, São Paulo resistiu. Foram quase 3 meses de confrontos, com estimativas de mais de 1.000 mortos entre militares e voluntários paulistas e outros tantos nas tropas do governo federal. Oficial reformado da Aeronáutica, seu Caetano, de 95 anos, conta o que viu aos 8, na fazenda da família. De vez em quando, uma bala batia no chão e levantava poeira. Meu pai fez uma bala para a gente se abrigar daquele local. Filho e neto de combatente, seu Edson cultua lembranças. Meu avô comandou o primeiro combate da Revolução de 32, dia 12 de julho, na cidade de Cunha. Minha mãe trabalhou na retaguarda. Gente bem mais jovem também vestiu as cores daquele movimento hoje. O Jaime é civil, mas até veio fardado. Nós somos fã da Revolução, então hoje é o nosso dia. Capacete original da época, com esta inscrição. Aqui, oferta do povo paulista ao soldado da Constituição. Capacetes feitos por uma fábrica de panelas que aderiu ao movimento. Outras indústrias produziram fardas e até peças de artilharia. A oposição ao governo, que começou pelas elites do campo e das cidades, foi abraçada por grande parte da população. A mobilização incluiu a arrecadação de dinheiro, de joias e outros objetos de ouro que eram doados pelas famílias, tudo para financiar o esforço de guerra. Falando nisso, São Paulo chegou a ter até uma moeda própria. Este endereço, que era de uma gráfica e hoje é de um centro cultural, virou a Casa da Moeda Paulista. As notas homenageavam figuras nacionais como Rui Barbosa e o Duque de Caxias,
mas também os bandeirantes Fernão Dias Paz e Domingos Jorge Velho. E tudo feito às pressas. Da solicitação feita pelo governo até a entrega das notas, em 5 dias as notas foram preparadas, que a gente pode considerar em tempo recorde. Circularam pouco tempo. Os paulistas se renderam no início de outubro. 87 anos depois, a luta pela democracia é motivo de orgulho. A derrota militar deixou um legado. O Getúlio Vargas acabou reconhecendo que a luta era válida e aceitou convocar uma constituinte, e foi feita em 1934 com grandes avanços, inclusive pela primeira vez com voto feminino. Então era uma constituição avançada na época, inclusive. Começam amanhã as quartas de final da Copa do Brasil e os clubes têm novidades depois de um mês de preparação. Milhões de torcedores vão rever seus clubes do coração amanhã. Depois de um mês de paralisação para a Copa América, é hora das quartas de final da Copa do Brasil. O atacante Everton Cebolinha do Grêmio está pronto para encarar o Bahia. Eu tenho que estar focado totalmente aqui, porque eu sou jogador do Grêmio e pretendo ajudar, né? Os fãs do peruano Guerreiro foram recepcioná-lo no aeroporto em Porto Alegre. O atacante do Inter deve ser titular contra o Palmeiras. O clube paulista defende uma invencibilidade de 15 jogos. Existe essa ansiedade, sim. Nós, jogadores, gostamos de jogar, né? Treinar é bom, mas jogar é melhor. Para a torcida do Flamengo, a noite de amanhã vai ter as estreias do lateral direito Rafinha e do técnico português Jorge Jesus. O Jorge falou com a gente que a gente tem que ter bastante intensidade na hora da marcação e todos vão poder ver que a gente vai estar correndo um pouco mais, né? O Flamengo enfrenta o Atlético Paranaense, que realizou até agora a maior venda desta janela entre os clubes brasileiros. O lateral esquerdo Renan Lodge foi vendido por mais de 80 milhões de reais para o Atlético de Madrid da Espanha. O duelo de maior rivalidade envolve duas camisas mineiras. De um lado, o Atlético, do outro, o Cruzeiro. O primeiro jogo será na quinta-feira. Um duelo com clima de revanche na Copa do Brasil. Eles fizeram a final em 2014 e o Galo foi campeão. O Cruzeiro é o atual bicampeão do torneio. O Atlético confia no trabalho de Rodrigo Santana. Interino até a pausa para a Copa América, ele foi efetivado. Tem que ter muita cautela, né? Bolar a melhor estratégia para o Mineirão, né? Para poder decidir diante do nosso torcedor. O Cruzeiro, em crise financeira, não vence há 9 jogos. O Grêmio, com o apoio do seu torcedor, sempre vai ser forte dentro de casa, mas o Bahia está preparado para se mostrar grande também e competente diante do Grêmio. Tratando-se aí de Atlético, de clássico, acho que qualquer vantagem que a gente levar para o Independência é importantíssimo. O torcedor não vê a hora do reencontro, que seja com emoção e vitória. Nós vamos voltar agora ao plenário da Câmara. Os deputados começaram a discutir o texto da reforma da Previdência. Giovana Teles. Olha, Renata, às 10:50 foi aberta a sessão que tem como único item da pauta a reforma da Previdência. Até há pouco, 395 deputados tinham registrado presença aqui no plenário. Ao longo do dia, o presidente da Casa, Rodrigo Maia, fez várias reuniões, algumas para tentar reduzir insatisfações de partidos como o PP e o PL. O governo empenhou mais de R$1 bilhão em emendas parlamentares para a área de saúde. Empenho é promessa de pagamento. Esses partidos querem logo a liberação dos recursos que vão para os municípios. O mais provável de ocorrer nesta sessão é vencer a obstrução que os oposicionistas vão fazer. Os partidos de oposição são contra a reforma da Previdência, querem prolongar a sessão o máximo que conseguirem, usando artigos
do regimento da Câmara. Isso pode levar horas e vencer também os debates sobre a reforma da Previdência. A votação do texto principal pode ficar, então, para uma sessão amanhã. E depois ainda tem a votação de destaques e emendas, que são tentativas de alterar pontos específicos do texto. Como é uma proposta de emenda à Constituição, são necessárias 2 votações, 2 turnos. O ministro Onyx Lorenzoni, que reassumiu o mandato para votar a reforma da Previdência, disse agora à noite que a expectativa do governo é que essas 2 votações ocorram esta semana. Renata, Bonner. Obrigada, Giovana. Bom, enquanto isso está acontecendo na Câmara, né, nós temos uma notícia que chega agora do Senado. O Senado determinou 3 dias de luto oficial no Congresso Nacional a partir de amanhã pela morte do cantor e compositor João Gilberto. A proposta do senador pelo Amapá, Randolfo Rodrigues, da Rede, foi aprovada em plenário. O criador da Bossa Nova morreu em casa no sábado, no Rio de Janeiro. O Jornal da Globo é depois de Carcereiros. Boa noite. Boa noite para você e até amanhã.